Então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para todos que estão aqui nos acompanhando e aqueles que poderão nos assistir posteriormente, né? Esse vídeo dessas webinars vão ser colocados posteriormente lá no sítio, no site do Forges. Eu quero agradecer inicialmente, né, a presença de todos, e em especial do professor Belmiro Gil Cabrito. Ele é licenciado em Economia e em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade Técnica de Lisboa, é mestre e doutor em Ciências da Educação também pela Universidade de Lisboa e é professor associado, né, do IEUL, investigador da Universidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação, né, exatamente do IEUL, né? Ele foi e ainda é orientador de estudantes de doutorado e de pós-doutoramento, é membro do Conselho Científico de várias revistas científicas de educação e tem inúmeros artigos publicados em vários periódicos científicos nacionais e internacionais. É investigador nas áreas de economia, financiamento da educação superior e outras áreas também, né, que depois ele mesmo pode mencionar. Ele participa do grupo de investigação política de educação superior e formação. Então, é uma honra receber aqui, né, o professor Belmiro nessas duas webinars que nós estaremos realizando por meio do Forges, o Fórum de Gestão de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, e da Academia Forges, né, a quem agradecemos por nos proporcionar as condições para isso, né? Nós teremos a primeira webinar agora, né, 15/5, e a segunda no dia 29/5, e já convidamos todos vocês para estarem presentes. Certamente, o produto dessas duas webinars poderão ajudar pesquisadores dessa área nos estudos e nos processos de orientação de pós-graduandos. Eu penso que seremos todos, né, todas beneficiados com os conhecimentos e as experiências do professor Belmiro em décadas, né, de estudo e de trabalho no campo das políticas de educação superior. Já estamos te vendo, Belmiro. Que bom. Então, cada webinar vai durar em torno de 1 hora e 20 minutos. Pensamos que a intervenção aqui do professor Belmiro pode durar entre 40 e 50 minutos, né, para sobrar um tempinho para alguns comentários e alguma questão, tá bom? Então, desde já, agradecemos ao professor Belmiro, a todos, e passamos a palavra para o professor Belmiro. Eu vou desligar aqui meu microfone para não atrapalhar e dar alguma microfonia. Belmiro, você tem a palavra, pode ligar aí seu microfone. Obrigado. Bom, vou deixar-me nestas apresentações, agradecer outra vez ao professor João, agradecer à Forges por me ter feito este convite, pedir imensa desculpa pelas confusões tecnológicas, já se percebeu que não sou o melhor nesta coisa, e começar, portanto, como o professor João já referiu, hoje o que nos traz aqui são as políticas de educação superior como objeto de estudo. Portanto, há muitos objetos de estudo, no nosso caso, professores, as políticas de educação são fundamentais, nomeadamente as de ensino superior. Eu peço desculpa, eu vou utilizar indistintamente as expressões educação superior e ensino superior, porque em Portugal falamos em ensino superior, no Brasil e noutros países fala-se de educação superior. Portanto, eu vou tentar utilizar sempre a mesma expressão, mas não prometo. O objetivo desta nossa conversa seria o de analisar algumas das dimensões que condicionam a formulação e a aplicação das políticas de educação superior
e inventariar alguns dos desafios com que ela se confronta, ou seja, com as quais nós próprios nos confrontamos enquanto atores do ensino superior. Esta sessão, portanto, este conjunto são duas sessões, duas partes que eu tentei sumarizar e gerir. Já percebi que com o tempo que perdemos não vou conseguir gerir da mesma maneira. Portanto, na primeira parte teríamos aqui o porquê investigar a educação, os campos da investigação superior, e para o segundo ponto, o resto, uma outra forma de questionar as questões do ensino superior. Portanto, a primeira coisa que nos acontece, que me parece importante quando se pensa o ensino superior, é que a decisão política, seja ela sobre o que for, nomeadamente sobre a educação superior, não acontece no vazio. Existe sempre um contexto e é esse contexto que nós precisamos de perceber. Quer dizer, quando decidimos, nomeadamente em questão do ensino superior, surgem N perguntas, como algumas das que eu tenho aí no diapositivo. A quem se destina? A quem o ensino superior? A quem serve? Que classes ou que partes da população ela serve? Quem a financia? Quem a governa? Qual é a autonomia, se é que existe, das instituições do ensino superior e dos académicos? Quem e como mede a sua qualidade? Como é que nós, professores, a praticamos? Qual é a interação que há entre os diversos sistemas de ensino superior, sejam dentro do mesmo país, quando há vários sistemas, ou seja internacionalmente, com sistemas de outros países? Como é que nós, professores, como é que o sistema integra a mudança, a inovação tecnológica? Neste caso, no mínimo, a inteligência artificial. Como é que respondemos a esses desafios? Portanto, estas são algumas das questões que se nos colocam e que, de alguma forma, justificam esta sessão, que é porquê investigar a educação. Esta é certamente a primeira das questões que nos preocupa. Ora, são muitos, como nós sabemos, são muitos os cientistas sociais que se têm pronunciado sobre as questões da educação superior e que são suficientes para justificar a necessidade de investigarmos a educação superior num país ou nos diversos países e aquilo que ela serve e, e a forma como ela é condicionada. Por exemplo, nós sabemos que a escola, e como tal também a educação superior, pode ser um instrumento de emancipação, mas também e de equidade e de justiça social, mas também pode ser um instrumento de reprodução. E muitas vezes é essa a sua maior função, a de reproduzir a sociedade. Mas há autores como o Zuvecas, o Carnoy, o Krugman, o Wolff, que nos falam das vantagens positivas para a sociedade, as externalidades, vantagens que nem sequer são mensuráveis, mas que resultam de facto da existência de uma população mais educada. Uma população mais educada é uma população com menores problemas de saúde, com maior participação democrática, tanto nos atos eleitorais, no voluntariado, com menos problemas de delinquência, com maiores preocupações ecológicas e ambientais. Portanto, são diversas, desculpem, as externalidades positivas, efeitos não monetários da educação e que resultam da educação e resultam como um fator positivo para toda a sociedade. Outros autores, de uma maneira mais economicista, como o Romer, mostram e falam do efeito spillover para justificar a necessidade da educação superior pela quantidade e diversidade de capacidades que ela desenvolve e que, ao nós desenvolvermos,
temos sobre os outros que não estão na educação superior, aqueles com quem trabalhamos no dia a dia e que não tiveram ainda ou a possibilidade ou o benefício de tirar e de cursar o ensino superior, tem sobre eles o efeito spillover, quer dizer, que é o de aprenderem connosco e, como tal, todos nós vamos, e eles, portanto, vão aprendendo com aqueles que fizeram estudos superiores, e isso é uma outra vantagem da educação superior para o país. Outros autores, como o Schultz, o Becker, o Sacharopoulos, todo um grande conjunto de autores também mais liberais, que falam da produção do capital humano. Portanto, a educação superior produz competências, desenvolve capacidades, torna o cidadão mais produtivo, portanto, cria um capital, no verdadeiro sentido de capital numa sociedade capitalista, um investimento do qual se espera depois lucro, sendo esse o lucro previsível através do aumento da produtividade. Sendo que isso vai repercutir na sociedade, então a educação superior é indispensável, e se mais não fosse por isso, teríamos muitas razões para estudar o ensino superior e para estudar o seu a sua formação, as suas políticas, o enquadramento político e jurídico que explica as diferenças entre os sistemas de ensino superior nos diversos países, e muitas vezes no mesmo país, nas diversas regiões. Portanto, parece que existem razões suficientes para estudarmos os fatores que, de alguma maneira, condicionam a formulação das políticas do ensino superior e, como tal, são os fatores que podemos investigar. Portanto, talvez o mais importante fator, ou pelo menos o primeiro fator que nós temos que considerar quando estudamos o ensino superior ou qualquer outra política, é o seu contexto. Portanto, o contexto influencia e condiciona a formulação, aquilo que é decidido e como é decidido. Nesse contexto, podemos olhar vários subcontextos. O histórico-cultural, por exemplo, portanto, se nós pensarmos que há alguns séculos atrás, portanto, século XI, século XII, não vou falar nisso, mas o ensino, a educação era dominada pelo clero, portanto, e limitada a um conjunto muito restrito da população, portanto, é completamente diferente do que acontece hoje, ou do que vem acontecendo desde há 400, 500 anos, desde a Renascença, com as novas universidades, que, portanto, algumas delas são bem antigas, que reportam ao século XII, século XIII, com a abertura da universidade e do conhecimento à sociedade. Portanto, a política de formulação de ensino da formação da educação, nomeadamente da educação superior, era completamente diferente há séculos atrás. Por outro lado, se nós pensarmos nos novos países, e como estamos no quadro da CPLP, eu tentarei, sempre que possível, chamar à colação os países da CPLP. Se nós pensarmos nos novos países, portanto, os países independentes desde 1975, nós vemos que há muitas diferenças entre os diversos países, portanto, ou os diversos sistemas, não é países, entre os diversos sistemas como se chama, nos sistemas de ensino superior. Portanto, há alguns que têm menos que 50 anos e, como tal, estão agora em processo de construção da sua identidade.
Portanto, isso significa que não podemos olhar uma política do ensino superior com os mesmos olhos no Brasil, em Angola, na Guiné-Bissau ou em Portugal. Temos que dar atenção sem problema nenhum, dar atenção para o contexto. Já vimos um contexto histórico, portanto, contexto diário. Portanto, eu estou pensando em Angola. Há 50 anos que o país é independente, mas só há uns 20 anos é que realmente o ensino superior angolano tem estado a construir-se na verdadeira acessão da palavra. Apenas no fim de 20 anos de guerra civil, se tornou possível a governação poder pensar o ensino superior. Tanto comparar a fragilidade ou a solidez do ensino superior em Angola, ou a do Brasil, ou a de Portugal, é uma situação incomparável se não dermos atenção à juventude e às condições políticas e históricas daquele país. Por exemplo, se voltar continuando, portanto, na Guiné-Bissau, como estão aí a ver, existem diversas instituições de ensino superior, 31, na verdade, em 2022. Nós sabemos que a Guiné-Bissau é um país fundamentalmente agrícola, e piscícola, tem alguma exploração industrial mineira, alumínio, e prevê-se de petróleos, e 118 cursos de ensino superior naquelas 31 instituições. Curiosamente, em 2022 existiam apenas 2 cursos de engenharia civil, um de ciências do mar e do ambiente, um das ciências agroalimentares e 2 das ciências da terra. Quer dizer, em 118 cursos de ensino superior, uma dúzia podem contribuir diretamente para o desenvolvimento económico, né, neste momento ainda, desenvolvimento económico do país, contra 80 a 90 cursos que, perdoar-me os guineenses, contribuem em menor escala para o desenvolvimento do país. É evidente que não estou a dizer que cursos de direito, de economia, de comunicação, de jornalismo, de humanidades em geral, não contribuem para o desenvolvimento de um país. Obviamente que contribuem, mas em determinados momentos é necessário, a meu ver, claro, dar mais força a determinadas formações do que a outras, dar mais força àquelas que momentaneamente, no pequeno prazo, no curto prazo, ajudam ao crescimento económico e depois lançar-nos naquelas que ajudam realmente à inovação e à mudança da maneira de pensar, e então entramos nas humanidades. Neste momento, em 2022, e portanto creio que nada mudou nos últimos 2 anos, neste momento há uma grande inadequação dos cursos que as instituições de Guiné-Bissau oferecem e as necessidades prementes para o desenvolvimento do país. Outros fatores que são fundamentais olhar no quadro do contexto são os geográfico-ambientais. Nós sabemos que as cidades, as populações, não se juntam sem nenhuma razão. Há sempre algumas razões que explicam por que razão uma cidade se situa num lado e não no outro. Há fatores que atraem a população, há fatores, pelo contrário, a repelem. E nós sabemos todos, tanto sobre a geografia, em termos de geografia,
onde é que as cidades se foram situando? Fundamentalmente junto aos portos, para receberem mercadorias do exterior ou as exportarem, junto aos mares, desculpem, mares, junto aos rios também, fontes de rendimento, junto às minas, em terras bastante ricas, terras férteis, quer dizer, há um conjunto grande de fatores que são atrativos das populações e que depois é onde se situam os agrupamentos urbanos e também as instituições de ensino superior. Isso leva a que o resto dos países possa ficar em vias de desertificação ou sem acesso para as suas populações à educação. Voltando à Guiné-Bissau, das 17 instituições públicas de ensino superior, desculpa, das 31 instituições, peço desculpa, 17 delas situam-se na região autónoma de Bissau e nas duas outras regiões ao lado. Ou seja, em 3 regiões das 8 regiões do país estão 17 das 31 instituições de ensino superior. Sendo que só nestas 3 regiões é que o ensino superior é universitário e politécnico, disponibilizando oferta formativa em todas as áreas disponíveis na Guiné-Bissau, desde o direito, à medicina, à engenharia, às humanidades, etc. Nas outras regiões, há uma instituição em cada uma, sendo que uma das regiões não tem uma única instituição de ensino superior, e as existentes são escolas superiores de educação, escolas de formação de professores. Dir-me-ão, isso é mau? Não, obviamente, é absolutamente indispensável a existência de escolas superiores de educação em todos os locais onde há possibilidade de formar professores. Isso, no entanto, não podemos deixar de dizer que é curto um país em que tem a maior parte do seu ensino superior e a sua diversificação na capital, e depois temos o resto do país quase desertificado em termos educativos. E se considerarmos a dificuldade que é, seja pelas condições viárias, seja pela distância, seja pelo nível de vida e as condições de vida da população, se considerarmos a dificuldade que é sair de Caxieu, que é 200 ou 300 quilómetros de Bissau, sair de lá para ir para Bissau, se considerarmos isso, percebemos as dificuldades que a maior parte da população guineense tem em frequentar o ensino superior, pela distância, pelas despesas inerentes, por todas essas dificuldades. Em Portugal, por exemplo, também o eixo rural transformou Portugal em 2 grandes centros urbanos, a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto. Nestas 2 regiões concentra-se mais de metade, muito mais de metade da população do país. O resto, mais interior, mais rural, está desertificado. O que significou o quê? Que, de repente, temos uma população envelhecida, um país fortemente assimétrico, com uma distribuição educativa assimétrica. Houve uma tentativa de fixar a população à terra, nomeadamente os jovens, com a construção de universidades no interior, como a Universidade da Beira Interior ou a Universidade de Trás-os-Montes, e o estabelecimento em todas as capitais de distrito, do Instituto Superior Politécnico. Isto para dizer o quê? Que uma das razões que explicam as diferenças entre países sobre as políticas de ensino superior e a sua concretização tem a ver com o fator contexto, e nesse fator jogam
dimensões históricas, dimensões políticas, dimensões geográficas. Não sei se falei de tudo. Portanto, claro que outro fator que me parece fundamental a estudar ou a ter em atenção, quando estamos a estudar as políticas de ensino superior, é a natureza do regime. Portanto, os regimes nem todos são democráticos, nem todos são autocráticos. Desculpem a forma de dizer, mas sabemos que os regimes políticos são diferentes. Existem regimes de ditadura e existem regimes de democracia liberal, de democracia iliberal, de democracia mais perfeita, menos perfeita. Acima de tudo, sabemos que há fortes contrastes na natureza política do regime. E a verdade é que a história nos tem mostrado que regimes políticos ditatoriais têm políticas de educação superior completamente diferentes de regimes políticos democráticos. Pegando no caso português, que é um que eu conheço bem, no tempo da ditadura, até 1974, o que é que nós tínhamos? Quatro universidades públicas, frequentadas por 0,6% dos jovens em idade de frequentar o ensino superior, e que servia manifesta e unicamente para reproduzir a classe dominante. Portanto, antes de 1974, havia 20 e poucos mil jovens no ensino superior que eram absorvidos pelos lugares de gestão e de governação para reproduzir a situação, sabendo-se que esses jovens, maioritariamente, eram oriundos da classe dominante. Eu posso dizer-vos, quando estava na faculdade, e eu estava num instituto público de economia, portanto, haveria meia dúzia, e quando eu digo meia dúzia, é mesmo meia dúzia de jovens a estudar que não pertencessem à classe dominante. Aliás, eu costumo dizer, às vezes, porque é verdade, que naquela faculdade, quando eu lá estive, alguém mais pobre do que eu, só eu. Portanto, era um regime extraordinariamente elitista e que cumpria a função que o poder político lhe tinha cometido: reproduzir o próprio poder político. Mal acontece a Revolução Democrática de 1974, há uma mudança substancial nas questões educativas e sociais, mas neste momento estamos a pensar na educação, e o que ocorre de imediato é a construção e a abertura de novas instituições de ensino superior. Passámos de 4 universidades públicas para 11, mais um instituto universitário e 15 institutos superiores politécnicos, que de alguma maneira cobrem todo o país, apesar da desertificação de que vos falei imediatamente antes, e verificamos um aumento do número de cursos e do número de vagas, de tal modo que podemos falar em uma explosão da procura de ensino superior em Portugal a seguir a 1974. Posso dizer-vos que em 1981, 82, aqueles 20 e poucos milhares de jovens do ensino superior já tinham crescido para 80 e tal mil, e que neste momento são mais de 400 mil. Portanto, há aqui um olhar diferente sobre a educação superior e as políticas de educação superior. Há uma diversificação, há uma expansão, há uma democratização quando passámos de um regime político de austeridade, de ditadura, dos 48 anos de fascismo, para um regime democrático. Se pensarmos também no caso brasileiro, por exemplo,
quando é que há, do pouco que eu sei, quando é que há uma alteração significativa nos objetivos da educação, nomeadamente da educação superior? Com a aprovação da Constituição de 1988, aquela que vocês chamam da Constituição, vocês que os brasileiros chamam da Constituição Cidadã, como marco de mudança com a redemocratização do regime, no seu artigo 205, explicitamente afirma a educação como direito de todos e direito do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando-se ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E no artigo 206 refere que o ensino será administrado segundo o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Podemos sempre dizer que ainda não foi conseguido uma justa formulação do acesso ao ensino superior. E que, portanto, o acesso e a permanência ainda não foram conseguidos para todos, seja no Brasil, seja em Portugal. No entanto, a diferença entre o antes e o depois de determinadas datas, que são marcos históricos, são muito grandes. E daí ser absolutamente indispensável, a meu ver, quando estamos a investigar as políticas de educação superior, ser fundamental conhecer o regime. Que tipo de regime nós temos, o que pensam ou quais são os grandes objetivos desse regime. Porque eles é que vão, enquanto decisores, eles é que vão decidir sobre o futuro da educação. Outra razão para haver diferenças em termos do regime, haver diferenças no ensino superior, tem a ver com a própria natureza do Estado. Portugal é um Estado unitário, temos apenas um país, bem continente e ilhas, um ministro que tutela todo o ensino superior, ou um governo, digamos assim, que centralizadamente tutela o país, ainda que haja lugar constitucionalmente consagrado para as autarquias locais, portanto, para o poder local. Mas há algumas áreas que são específicas e exclusivas da tutela. Esse acontece como o ensino superior. Em Portugal, o ensino superior, aquilo que é legislado, aplica-se a todas as instituições de ensino superior do país de igual maneira, seja o regime jurídico das instituições de ensino superior públicas, seja o estatuto das instituições de ensino superior privadas. Aquilo que é legislado é legislado para todas as instituições, sejam elas no norte ou no sul do país. O mesmo acontece noutros países, como em Timor-Leste, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, países também unitários. Não é o caso, por exemplo, o caso brasileiro. Um Estado federal com instituições dependentes de 3 entidades, a entidade federal, a estadual e municipal, que têm regras diferentes, seja a estrutura do corpo docente ou dos modelos de financiamento. Portanto, sendo os objetivos do ensino superior e a missão do ensino superior semelhantes nos diversos países, é natural que a sua concretização seja diferente, nomeadamente em função de fatores contextuais, como os que tenho vindo a referir. Algo que também tem a ver com isso e que também faz depender e que nos obriga a olhar de maneira diferente quando estamos a estudar no ensino superior é a sua estrutura
e os objetivos perseguidos. Temos sempre pensar, o ensino superior é um ensino unitário ou é binário? Só existe ensino universitário ou também existe ensino superior politécnico? E se existe as duas, as duas alternativas, os dois subsistemas, o subsistema universitário e o politécnico, existe desde sempre? E se não é desde sempre, existe porquê? Por que razão num país, de repente, que só tinha ensino superior universitário, passa também a ter ensino superior politécnico? Ora bem, são muitas as razões que explicam, aliás, nunca uma única razão explica seja lá o que for, portanto, são muitas as razões que explicam e que justificam a legislação produzida em cada país sobre tudo e, portanto, sobre ensino superior. No entanto, podemos, e eu posso, neste caso, chamar a mim aquilo que me parece mais significativo quando passamos do ensino superior universitário, do ensino unitário, para um ensino binário. Porque os objetivos de cada um destes subsistemas não são verdadeiramente iguais, ainda que concorrendo para o desenvolvimento do país, não o fazem de maneira igual. Em Portugal, por exemplo, desculpa, portanto, em Portugal, por exemplo, sempre houve ensino universitário e que, como já vos disse, tinha como um objetivo muito grande, que era o de reproduzir a classe dominante. A seguir ao 25 de Abril, pela necessidade de responder a uma procura verdadeiramente explosiva de ensino superior, o que nós vamos ter é o aparecimento de um outro subsistema, o subsistema de ensino superior politécnico, mais ligado às necessidades de imediato para o crescimento e o desenvolvimento do país. Pode-se dizer que estão mais perto da economia. Portanto, as instituições politécnicas do que as antigas universidades. Portanto, tradicionalmente, as atividades da universidade sempre foram de medicina, direito, humanidades, as engenharias, a arquitetura, a veterinária, mas a verdade é que o desenvolvimento obrigou a outras ofertas mais profissionalizantes, como a contabilidade, a economia, o jornalismo, a comunicação, a educação, e isso significa que esta nova oferta, é feita por quem? Na verdade, e isso foi o que aconteceu em Portugal, por um lado, por ser mais rápido criar novas instituições do que estar a convencer, isto é complicado o que eu estou a dizer, mas é difícil convencer as universidades a albergarem nelas algumas formações que são olhadas como uma segunda oportunidade no ensino superior. Atividades e cursos mais práticos, mais virados ao trabalho imediato e não à concepção e à inovação. Portanto, a hierarquia universitária, ou a hierarquia no ensino superior, por vezes obriga a que o ensino unitário se transforme no ensino binário. Essa é a opinião que me pareceu justificar a transformação em Portugal
do ensino apenas universitário para o ensino dual. Uma oferta em que simultaneamente mantém as regalias, os benefícios da tradição universitária e, simultaneamente, garante a expansão rápida do sistema de ensino superior para aquilo que é necessário de imediato para o crescimento do país. Estas, aliás, parecem ser também razões semelhantes noutros países lusófonos, como em Angola, onde nós encontramos também universidades e institutos politécnicos, na Guiné-Bissau, com as universidades, os institutos politécnicos, as escolas superiores de educação, basicamente de educação, e até, atrevo a dizer, no Brasil, com o aparecimento há relativamente pouco tempo dos institutos federais, que se assemelham de alguma maneira aos institutos superiores politécnicos em Portugal. Outra dimensão que também difere nos países e que é fundamental para percebermos a política de educação superior tem a ver com a avaliação e a certificação da qualidade das instituições e das ofertas de ensino superior. Portanto, os objetivos do ensino superior são, em geral, iguais em todos os países da CPLP, mas, na verdade, em todos os países. Portanto, é sempre capacitar a população, autonomizar. Há um conjunto de objetivos comuns a todos os processos educativos, desde a educação de infância ao ensino superior, na generalidade dos países. Todavia, coloca-se sempre a questão, mas todos garantem o mesmo nível de qualidade, tal como me parece, e como referi há pouco, o objetivo em relação ao poder político nem sempre é igual, e em alguns casos o ensino superior está literalmente a trabalhar para a classe dominante, para a governação, noutros está a trabalhar para o país em geral, para a população. Também aqui haverá sistemas que garantem melhor e outros que garantem pior ou menos bem a qualidade da formação que as instituições de ensino superior estão a proporcionar. E que, em relação, quanto a mim, tem muito a ver com a existência ou não de instituições específicas para avaliar e certificar a educação, nomeadamente o ensino superior, e a dependência, portanto, e de quem é que essas instituições dependem. Por exemplo, em Timor-Leste, as instituições públicas de ensino superior estão na dependência da tutela. Em Portugal, na sequência da aprovação do regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior, foi criada a A3S, Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior. É uma agência independente, cuja função é a mesma de avaliar e certificar cursos e instituições. Sendo portanto, uma agência independente, poderá estar mais livre das pressões do governo, do governo, dos órgãos da tutela, do que sendo uma instituição que esteja diretamente subordinada à tutela. Em Cabo Verde, por exemplo, houve a criação, em 2016, de uma agência semelhante à Agência Reguladora do Ensino Superior, também ela uma agência independente. No entanto, se formos a Moçambique, o governo, em 2022, criou o Estatuto Orgânico do Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade de Ensino Superior, o CNAC, que é uma instituição pública
de direito público dotada de personalidade jurídica e autonomias técnica, administrativa e disciplinar, mas que está sob a tutela do ministro correspondente. Não conheço o suficiente da política educativa de Moçambique para poder afirmar que esta dependência pode dificultar a independência de quem tem que certificar e avaliar um curso ou uma instituição. Não posso dizê-lo, posso apenas questionar e perguntar-me se essa dependência hierárquica de uma instituição face ao governante lhe dá a autonomia necessária para produzir juízes de valor em liberdade. No caso do Brasil, também a educação orienta-se pela lei de diretrizes da TLDB, a sua avaliação, a avaliação do ensino superior, da educação superior, é feita pelos SINAES, do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, apresentada pelo INEP, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, e que é vinculado ao Ministério da Educação. A minha pergunta é também se esta vinculação impede que o avaliador tenha liberdade total no fazer de uma avaliação. Não estou a afirmar que não façam bem, que não haja uma independência total entre o avaliador, entre os SINAES e o Ministério da Educação. O que me pergunto é até que ponto a vinculação de uma instituição a outra não cria laços de dependência e, portanto, não cria dificuldades a um trabalho autónomo e independente por parte de quem o deve fazer. Em São Tomé e Príncipe, é outro dos exemplos, tem algo muito novo. A 3 de maio criou a Agência Nacional de Regulação do Ensino Superior. Também é uma instituição com autonomia administrativa, e aqui a autonomia fica-se pelo administrativo, e que visa essencialmente regular as universidades, fundamentalmente garantir a qualidade dos cursos ministrados nessas instituições, a partir de indicadores de qualidade e que assentam nos critérios definidos pelas agências reguladoras do CPLP, portanto, as agências como os SINAES, como a A3S, como a ARS, portanto, assentam nesses critérios e vinculado ao Ministério da Tutela. É evidente que é tão nova esta agência que é impossível a pessoa proferir seja o que for sobre ela. Fica, para mim, de qualquer modo, a mesma questão. É vinculada ao Ministério, não é uma agência independente, sendo que, para além de não ser uma agência independente, até os seus critérios ainda não estão estabelecidos, portanto não podemos sobre eles falar, podemos é dizer que é estranho ou não, portanto, mas é estranho irem regular-se pelos critérios definidos por outras agências. Claro que esses critérios poderão e deverão ser ajustados ao respectivo contexto de São Tomé e Príncipe, e porque ainda não os conhecemos, não nos podemos propriamente pronunciar sobre esta agência. E esta dependência da tutela, na verdade, não se reflete apenas no financiamento, na certificação das instituições e dos cursos de ensino superior. Na verdade, esta dependência reflete-se a todos os níveis, nomeadamente no financiamento do ensino superior.
Portanto, neste momento, o financiamento das instituições de ensino superior estão num cruzamento grande entre o público e o privado. Na generalidade dos países que eu conheço, e não apenas dos países da CPLP, o subfinanciamento das instituições públicas de ensino superior é uma constante e é talvez um dos problemas relativos ao ensino superior mais discutidos até hoje pelos autores, pelos cientistas sociais, pelos economistas, pelos governantes, pelos sindicatos, pelos empresários, e que tem a ver com quem deve financiar a educação, nomeadamente a educação superior, o que nos remete para uma outra questão, que é da natureza da própria educação. A educação é um bem público ou é um bem privado? A educação deve ser provida pelo Estado ou pelo mercado, pela iniciativa privada, na verdade, pelo capital? E estas respostas a estas educações são fundamentais para percebermos o tipo de educação que é proporcionada em cada país. Voltando à questão, qual é a natureza? É evidente que quando nós estamos a perguntar qual é a natureza da educação, é um serviço público, é um bem público, é um bem privado, há questões ou domínios da educação onde esta questão não se coloca. No ensino obrigatório, nós não colocamos a questão. Todos nós sabemos que a escolaridade dos primeiros 9, 12 anos de escolaridade são da obrigação do Estado. Cabe ao Estado garantir a educação básica, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio a todos os cidadãos. Portanto, aqui não se coloca a questão de quem é que financia. Deve ser financiado pelo Estado, ainda que muitas vezes seja subfinanciado. Pelo menos falando pelo caso português, o subfinanciamento do ensino básico e do ensino secundário, num país em que a escolaridade obrigatória é de 12 anos, até aos jovens terem 18 anos de idade, o subfinanciamento é uma situação normal. É normal, não deveria acontecer, mas acontece sempre. Mas continuamos a ter a certeza que este ensino, esta educação, é um bem público que deve ser provido pelo Estado. A questão que se coloca diz respeito ao ensino superior. É um ensino de frequência voluntária, ninguém me obriga a ir para lá. Se vou, poderei ter o direito de exigir que essa educação me seja provida gratuitamente ou não. Na verdade, se ninguém me obriga a ir para uma instituição do ensino superior, se ninguém me obriga a estudar para além da escolaridade obrigatória, se estudo é porque quero e, porque não, então eu que pague. Aliás, esta é uma das muitas razões que alguns utilizam para não afetar ou não quererem afetar o financiamento do ensino superior aos Estados, aos governos, que é o ser voluntário. Mas a verdade é que devemos ir um pouco mais longe e pensar nesta questão de o que é o ensino, perdão, o que é um bem de natureza pública. Na verdade, se nós dissermos que a educação é um bem de natureza pública, então a única resposta sobre quem a deve financiar é a única, a sociedade, através do Estado. Se, pelo contrário, dissermos que é um bem privado, a única resposta possível também é dizer quem a consome que a pague, ou seja,
o grande financiador da educação superior, se considerada como um bem de natureza privada, é o seu beneficiário direto, é o estudante. Claro que isto, entre as duas situações, entre a situação de dizer é um bem público puro e um bem privado puro, há infinitas nuances e que explicam que o financiamento siga regras semelhantes, mas ajustadas a cada contexto nos diversos países, e que em alguns países a educação pública seja fundamentalmente financiada pelo Estado, noutros que seja financiado fundamentalmente pelos particulares. E entre uns e outros há uma infinidade de possibilidades. E essa situação assenta realmente naquilo que é a própria definição de bem público e de bem privado, que assenta em duas propriedades, que é de ser excludente, não excludente, rival, não rival. Um bem caracteriza-se como sendo público ou sendo privado em função de a capacidade que eu tenho de a ele aceder e até que ponto, quando eu acesso, impeço que outros possam aceder a ele. Portanto, se eu imaginar a camisa que tenho vestida neste momento, tenho sobre ela o direito total de propriedade. Enquanto eu a uso, ninguém mais a pode usar, e daí ser um bem privado puro. Depende de mim, fui eu que a comprei, ela é completamente excludente, exclui todos os outros da sua utilização, e o facto de eu a utilizar não permite que outrem a possa utilizar, ou seja, é completamente rival. Portanto, estamos em presença de um bem privado puro. No entanto, se eu for assistir a uma aula de um professor, dificilmente eu, enquanto aluno, posso dizer a todos os meus colegas e obrigá-los a não ouvirem e não aprenderem aquilo que o professor está a explicar. O que significa que é impossível excluir um aluno numa sala de aula de aprender aquilo que o professor está a ensinar. E por outro lado, se estiverem lá 10 alunos ou 15, a situação é semelhante em termos de aprendizagem. O que o professor está a ensinar a 10 não deixa de ser possível ensinar a 11 ou 12. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de entrar mais um aluno na sala de aula não obriga a que saia um ou outro aluno dessa sala para permanecerem os 10. Portanto, a educação é não rival. Não há nem exclusão, nem rivalidade possível. Eu, enquanto consumidor, não posso excluir ninguém que esteja dentro de uma sala a não ouvir e a não aprender o professor, e, por outro lado, dentro da dimensão da sala, até ela estar completamente esgotada, a entrada de mais um aluno não obriga à saída de outro. Portanto, a educação tem estas características de não exclusão e de não rivalidade, pelo que deverá ser olhado como um bem ou um serviço de natureza pública. Isto significa, do meu ponto de vista, é que decidir se é um bem público ou um bem privado
não tem a ver com as questões da rivalidade, não rivalidade, exclusão, não exclusão, tem fundamentalmente a ver com uma questão de natureza ideológica. Depende da ideologia do país, do governo em causa. Se olharmos, há ainda dentro das diversas justificações e de justificar a sua natureza mais privada ou mais pública, temos autores como o Legrand ou o Bar, muitos que referem que a educação, particularmente a educação superior, deve ser paga pelos estudantes, porque, é outra lógica de ver, porque os estudantes são os grandes beneficiários do ensino superior, porque com novas aprendizagens, novas capacidades, podem ter um novo estatuto social, serve de ascensão ou de alavanca social, terão melhores salários, portanto, o acesso à educação superior vem beneficiá-los, a eles preferencialmente, e, portanto, cabe a eles financiar o ensino superior. Outros autores que falam das externalidades não monetárias da educação, como referia já há pouco, e que dizem as vantagens decorrentes da educação para a sociedade justificam totalmente que ela seja provida pela coletividade. Entre estas duas posições, há também outras que nos dizem, calma aí, não tem razão. Por um lado, o facto dos jovens virem a beneficiar de forma privilegiada do ensino superior justifica o seu contributo no financiamento do ensino superior, mas temos que dar atenção ao facto de, nas sociedades atuais, assim, haver imperfeições no mercado, haver falhas de mercado que, se não forem cobertas pelo Estado, então a maior parte da população não usufrui de alguns bens e serviços. E dão como exemplo exatamente a educação, dizendo que a educação é um bem tão caro, tão oneroso, como todos nós, professores, sabemos, que se fosse vendido aos seus beneficiários pelo seu custo real, muito poucos estudantes a eles acederiam. Portanto, a maior parte da população não teria capacidade económica para adquirir esse serviço. Sendo assim, tem que se chamar o Estado a proporcionar a possibilidade de acesso ao ensino superior à generalidade da população. Portanto, esta lógica explica que mesmo nos países mais capitalistas, mais de mercado, que nós possamos conceber como os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, tantos outros, mesmo neles, o Estado participe ativamente no financiamento do ensino superior público. Só por uma curiosidade, os Estados Unidos, onde todos nós sabemos que tem um ensino privado muito forte, mas também tem um forte ensino superior público, a percentagem do PIB que o governo federal afeta às instituições de ensino superior públicas é superior à percentagem que é afetada pelo governo português. Não estou a falar em quantitativos, como é óbvio, não há, em termos monetários, em termos numéricos, não há sequer possibilidade de comparação, mas em termos percentuais, nós, cujo ensino superior é maioritariamente público, destinamos uma percentagem menor do nosso PIB
ao financiamento das instituições públicas do ensino superior do que nos Estados Unidos. Dá para pensar, e daí a necessidade, a meu ver, de estudar as políticas de ensino superior é estudar também, de alguma maneira, muito particularmente, estudar a sua forma de financiamento. Neste momento e neste enquadramento de Meu João. amigo, só para a gente ir fechando essa primeira live, eu não sei se é o último slide, para a gente deixar o restante para a próxima live, Ok, se for está possível. bom. Portanto, eu vou parar neste ponto e parar só no do acesso e equidade, fica para continuarmos no segundo, que já não deve ter os problemas tecnológicos de hoje. Pronto, então deixem-me só terminar que neste momento está-se a vulgarizar e a disseminar a chamada política de cost sharing ou de partilha de custos, que é olhar para o ensino superior e o seu financiamento como um triângulo com 3 vértices. Num lado temos os estudantes, no outro temos o Estado e no outro temos a sociedade, nomeadamente através das empresas. Portanto, e o que aqui cabe é que todos estes 3 atores são responsáveis pelo financiamento do ensino superior, em partes diferentes, mas a todos eles, a eles 3, cabe financiar o ensino superior. Claro que esta é uma medida simpática, a meu ver, que responde fundamentalmente àqueles que acham que os estudantes é que devem ser os pagadores ativos, é altamente simpática para os Estados que se vão desresponsabilizando do financiamento da educação pública, como acontece também com a segurança social, com a saúde. Todo este processo está a ser arrastado e alargado a todos os bens de natureza social, com aquilo que também de uma maneira muito interessante se vem falando das parcerias público-privadas. Portanto, esta partilha de custos, a meu ver, não é mais do que uma justificação meia liberal, meia socializante, em Portugal diz que não é carne nem é peixe, de desresponsabilizar o Estado do pagamento de todo o ensino superior, de desresponsabilizar os jovens do pagamento de todo o ensino superior e de levar as instituições de ensino superior a fazerem piruetas gímnicas na procura de fundos de ensino, de fundos de financiamento que colmatem a quebra da afetação de recursos pelo Orçamento de Estado e que não exijam aos estudantes uns quantitativos tão elevados que levem a uma não procura do ensino superior por parte deles. Portanto, isto é aquilo que neste momento, por exemplo, ocorre em Portugal. Até 86 só existia ensino superior público, as propinas, e eu sei que no Brasil propina tem uma conotação negativa, aqui é o nome técnico atribuído às taxas de frequência de um jovem no ensino superior público. Portanto, não, até 1986, voltando, portanto, só existia ensino público com propinas simbólicas. Continuando, até 1995, o Estado contribuía com 95% ou mais do orçamento das instituições públicas de ensino superior. Neste momento, esse valor não passa dos 55%. Os jovens já pagam cerca de 16% do orçamento das instituições de ensino superior
que depois ainda têm que ir ao mercado com protocolos de investigação, venda de serviços, venda de formação, alugueres de instalações, etc., tem que ir com tudo isto ao mercado, buscar o resto do seu financiamento, estes 30%. O que nos. Isto era não interessa, portanto, também depois virá para outra altura, para a próxima, mas o que nos leva a questionar a própria independência possível das instituições de ensino superior e até da governação das instituições e das tutelas. O que é que eu quero dizer com isto? Para mim, é complicado dizer que a autonomia das instituições de ensino superior se mantém, que continuamos, nós, académicos, a ter autonomia académica, autonomia disciplinar, as universidades têm autonomia administrativa, autonomia pedagógica. Não é fácil dizer isso. Eu, pelo menos, não acredito que isto aconteça quando as universidades e os institutos superiores politécnicos em Portugal são forçados a ir mendigar financiamento aos empresários, ao capital, ao mercado. E a verdade é que o que eu conheço neste momento, e como estou aposentado, conheço menos, e são sempre exemplos casuísticos, mas o que eu conheço de muita investigação que atualmente se faz nas universidades é a investigação aplicada em parceria com empresas e em benefício das empresas. Eu não tenho nada contra, ou não tenho muito contra a colaboração entre a investigação do ensino superior, a investigação pública nas universidades e a investigação privada. Acho que o conhecimento não deveria ter limites e ambos os, desculpem, as dimensões, a pública e a privada, devem contribuir para a investigação. Sabemos é que os objetivos de uma e outra podem ser diferenciados. Uma instituição pública não investiga para ter lucros. Aliás, em princípio, as instituições públicas, por definição, têm prejuízos, mas têm benefícios sociais, têm lucros sociais, benefícios financeiros. As instituições privadas querem mesmo terem lucros. Portanto, nem sempre é fácil, a meu ver, compatibilizar a investigação, que deveria ser mais pura nas universidades, com a mais aplicada nas empresas. Isso não significa que não possa haver colaboração. O problema é que quando eu, universidade, procuro o mercado para investigar, não para como um parceiro de corpo inteiro, dialogar com eles e dizer vamos aproveitar as nossas capacidades, os nossos investigadores, os nossos laboratórios com um objetivo comum. Não é assim que eu lá vou. Eu vou lá e olha, eu preciso de dinheiro, querem trabalhar connosco. Portanto, quando eu estou numa situação de dependência, dificilmente eu, instituição de ensino superior, posso impor as minhas regras, seja no que for, nomeadamente na investigação. Portanto, essa autonomia, a meu ver, está a erudir-se em virtude do desenvolvimento de esta forma nova de financiar as instituições de ensino superior. Eu vou ficar por aqui, tanto porque já vamos tarde, já percebi. Torno a pedir desculpa pelas questões técnicas do início e pelo atraso. A agradecer a todos os que me estão a ouvir, esperar continuar convosco daqui a 15 dias. E que, de alguma maneira, tenham gostado. Belmiro, muito Obrigado. obrigado, muito obrigado.
Eu acho que vocês viram o acerto, né, desse convite ao professor Belmiro para tratar da educação superior como objeto de estudo, né, pela trajetória, pelo acúmulo de conhecimentos que ele tem nessa área, e penso que essas duas webconferências serão fundamentais para que estudantes de mestrado, de doutorado, de pós-doutoramento possam se apropriar, né, dessas reflexões sobre a educação superior como campo, sobre essas dimensões que foram aqui mencionadas. Faltaram ainda algumas que serão retomadas certamente na próxima webconferência, né, que nós realizaremos com o professor Belmiro, dia 29 do 5, no mesmo horário. E aí teremos oportunidades também de abrir para um debate, para uma conversa com vocês, tá bom? Eu vi que algumas questões, alguns comentários foram feitos aqui no chat, mas penso que vamos deixar isso para a próxima conversa, né? E foi muito bom ver que o Belmiro tratou dessas dimensões pensando nos países de língua portuguesa, né? O que é muito bom, né? Nós estamos aqui no eixo da Academia Forge, que é o eixo de contextos emergentes, né? Educação superior em contextos emergentes, e é muito bom que também os participantes que são aqui de vários países, sobretudo de língua portuguesa, possam ver e refletir sobre essas dimensões um pouco contextualizadas na medida do possível e do tempo que foi aqui permitido. Tá bem, Belmiro? Alguma palavra final e nós já vamos encerrar para. Eu vou pedir desculpa, porque a gente não vai abrir para o debate por conta do tempo, mas teremos tempo na próxima webconferência. Você tem a palavra final aí. Ok. Pronto. A minha palavra é de agradecimento. Espero realmente que tenham ouvido bem e que tenha suscitado algumas questões, algumas dúvidas e que as vão pensando nas próximas 2 semanas para as discutirmos na sessão daqui a 15 dias, dia 29, que eu espero que corra bem e que tenhamos tempo para tudo. Muito obrigado outra vez, um abraço a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço a todos, todas, até daqui a 15 dias. Obrigado, Belmiro. Obrigado também. Deus então.